Irmãos, que a paz de Cristo esteja conosco. O nosso tema de hoje é a influência do Espiritismo no progresso da humanidade. Referência ao Livro dos Espíritos, perguntas 798 a 802. A humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos. Desenvolvimento da inteligência com resultados que jamais havíamos alcançado. E principalmente o desenvolvimento das ciências, como também das artes, e também o bem-estar material. Mas ainda há um imenso progresso a realizar, para reinar entre nós a caridade e a fraternidade, que nos assegure o bem-estar moral. Nós não vamos conseguir isso através de crenças dogmáticas, tampouco com instituições antiquadas de outras épocas que foram boas, mas hoje insuficientes nesse novo estágio que atingimos. Então, pensar daquela forma não se comporta mais. E hoje seria um entrave. Gente, não é somente desenvolver a inteligência. Precisamos e necessitamos de elevar os sentimentos. E para isso se faz necessário destruir o egoísmo e o orgulho. É chegado o tempo onde a humanidade entrará numa nova fase. E essa fase está sendo elaborada, porque está prevista, porque são chegados os tempos determinados por Deus. É um movimento universal que se opera. Nós estamos falando do progresso moral. Uma nova ordem de coisas vão se estabelecer. Não importa os homens que têm ideia contrária a esse movimento. Porque os espíritos orientadores nos esclarecem. A humanidade se transforma como já se transformou em outras épocas. E essa transformação assinala por uma crise que é como essa que estamos vivendo. Uma pandemia que nos distancia um dos outros. Porque as crises de crescimento, mesmo que penosas, dolorosas, são sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o mundo dos espíritos, mundo que nos rodeia, experimenta o contra-choque de todas as comoções que abala o mundo dos encarnados. Nada disso é surpreendente. Devemos entender que os espíritos fazem corpo a corpo com a humanidade. Aqueles que saem que têm que voltar. Assim é natural que se interessem pelos movimentos que se opera aqui entre os homens. Podemos estar certos disso. Mas quando uma revolução social se produz aqui no nosso planeta, abala igualmente o mundo invisível. Pode ser paixões boas e más, não importa. A agitação dos encarnados e desencarnados se juntam, porque tudo se conjuga na natureza. Inclusive as perturbações dos elementos físicos. Como exemplo, a passagem de um furacão. Quando termina essa passagem, o céu volta a brilhar a serenidade. E assim a humanidade se reconstitui sobre novas bases, imbuídas de novas ideias, para percorrer uma nova etapa de progresso. Então é nesse período, que é a hora que se inicia, que o Espiritismo florescerá e dará frutos. Vem propor e ajudar o homem a se melhorar, firmando entre nós as ideias sobre certos pontos do futuro, para apressar em nós o adiantamento moral, facultando esse entendimento do que seremos um dia. Nós estamos falando de uma luz que nos guia, que vem ensinar a todos os homens como suportar as provas com paciência e resignação. Então é importante considerar que o Espiritismo não cria renovação social. Essa renovação se dará com a madureza da humanidade diante de suas necessidades. É simples assim. Então, pelo seu poder moralizador, pelas tendências progressistas e mais, pelas amplas questões que abrange para acelerar o movimento de regeneração. São chegados os tempos. Hoje, a nova geração, com novas ideias, encontra-se preparadas para recebê-las.
Os espíritos responsáveis pela codificação espírita são incisivos quando nos dizem: por meio do espiritismo, a humanidade tem que entrar numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Não se espantem com a rapidez com que essas ideias espíritas se propagam. A causa dessa celeridade reside na satisfação que trazem a todos que nela se aprofundam, porque sabe que não é futilidade, não é passatempo. Nós estamos falando da verdade de quem busca e quer a felicidade. Por isso que essa ideia não tem nada de surpreendente. Porque nos diz: venha ser feliz. E assim, nós chegamos a 3 períodos distintos para desenvolvermos essas ideias. Primeiro, o da curiosidade, que os fenômenos produzidos desperta. Segundo, o do raciocínio e da filosofia. E terceiro, o da aplicação e das consequências. O período da curiosidade passou. A curiosidade, ela dura pouco. Uma vez satisfeita, muda de objeto. O mesmo acontece com a meditação séria e o raciocínio. Começou o segundo período, e o terceiro virá inevitavelmente. Por isso, os espíritos superiores voltam a nos afirmar sobre o destino do espiritismo. Certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza. E chegou o tempo em que ocupa lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção. Porque haverá pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Mas mesmo diante disso, essas pessoas ficarão ilhadas, ficarão insuladas, e terão que pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. Pois no mundo de expiações e provas como o nosso, sabemos que as ideias só com o tempo se transformam. Não é de súbito. Assim é preciso que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. A transformação virá com o tempo, de forma gradual e progressiva. Porque cada geração, uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo vem resgatar essa verdade. E mesmo diante desses obstáculos que o Espiritismo irá enfrentar, não há nada em temer, porque é um caminho planejado por Jesus. Porque a sua aceitação como crença universal vem para destruir o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, para fazer os homens compreenderem onde se encontram os seus verdadeiros interesses. É não ter dúvida da vida futura, do espírito imortal que somos. A doutrina dos espíritos vem sem causar prejuízo para qualquer segmento religioso. E dizer que todos somos irmãos, não importa posição social, credo, cor, nos fala da solidariedade que devemos ter entre todos os seres criados por Deus. E dizer que a simples aceitação desses princípios não faz as pessoas melhores. A melhoria será quando houver o esforço individual. Implementar em nós mudanças de comportamento, as quais garantirão uma verdadeira transformação moral. É nesse sentido que os espíritos superiores nos alertam. Se o Espiritismo, conforme foi anunciado, tem como objetivo de transformar a humanidade, ou seja, a crença na existência dos espíritos, é para que nenhum de nós, melhor dizendo, sejamos pessoas boas, indulgentes para com os nossos semelhantes. Não basta acreditar nas manifestações dos espíritos e ficarmos estacionados. Porque o combate ao materialismo representa apenas um passo. O primeiro passo de uma série de outros que nos transformarão em pessoas de bem.
Atentemos para os esclarecimentos de Allan Kardec, codificador da doutrina espírita. Para a humanidade progredir, tem que haver um esforço de cada um. Elevar os bons sentimentos, estimulando a honradez mais do que em qualquer outra época. Tudo isso para enfrentarmos o egoísmo que continua a ser a chaga social, que se alastra por todo mundo e do qual cada homem é vítima. Cumpre, pois, combatê-lo. Como se combate uma enfermidade epidêmica. E para isso, meus irmãos, nós devemos proceder como procedem os médicos e a origem do mal, para que o veneno seja pouco a pouco eliminado. A cura poderá ser longa, mas nós devemos combater a causa e não o efeito. Isso só poderá ser possível atacando a raiz do mal. Nós estamos falando de educação. Não é educação informativa de homens instruídos. Nós estamos falando de fazer homens de bem. A educação convenientemente entendida, que constitui a chave do progresso moral. É a arte de conhecer caracteres, de manejar as inteligências para corrigi-las do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Para encerrarmos esse vídeo, o momento é de combater nossos vícios, estimular o desenvolvimento de nossas virtudes. O Espiritismo oferece a cada um de nós condições para influir no progresso da humanidade, promovendo uma era de renovação social e moral, pois a doutrina espírita é, acima de tudo, o processo libertador das consciências, a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos. O Espiritismo se tornará a crença universal, porque representa a chave de luz para os ensinamentos do Cristo, explica o Evangelho. Não como um tratado de regras disciplinares, nascidas do capricho humano, mas como salvadora mensagem de fraternidade e alegria, comunhão e entendimento, abrangendo assim as leis mais simples da vida, que são as leis de Deus. Muita paz a todos e meu muito obrigado.